Pessoal, essa live deu muito trabalho. A minha voz tá baixa? Vou baixar mais aqui. Estranho, né? E agora? Melhorou? Melhorou aqui? Mais a música? Então, vou deixar aqui. E agora? Tá melhor? Pessoal, eu tô adaptando para colocar uma música de fundo, né? Essa live, ela deu um trabalho, não só por causa disso, mas porque aconteceu coisas aqui muito no sense. A lógica humana no sense. A câmera que não foi mexida deu problema, ficou escura, Por quê? Em várias outras situações, eu fui atacada nas costas, dor nas costas, depois dor na barriga, eu não sou de ter essas dores, e tudo no mesmo dia. E várias outras situações. Por quê? Porque este é um tema importante, este é um tema revelador, e eu vou ensinar vocês uma questão sobre batalha espiritual. Por quê? Porque os dias se aproximam, pessoal. Os dias temíveis do Senhor se aproximam. E é necessário o fiel, aquele que ama a Cristo, ter as armaduras de Efésio nele. Então eu vou ensinar algo muito importante. Eu fui atacada aqui no físico, no psicológico, em várias situações, até a live. Eu achei que quase que não sai. Eu pedi para os irmãos do grupo orarem, né? Então eu agradeço quem orou, eu agradeço quem tem orado por nós, porque as coisas não estão sendo fáceis, sabe? Mas eu não desisti dos irmãos. Então, vamos seguir aqui em nome de Yeshua. Pessoal, vocês estão vendo essa imagem? Eu quero que vocês reflitam muito bem nessa imagem. Essa é uma imagem como se fosse uma floresta, à noite, na verdade mas você pode adaptar em qualquer outro lugar, ruas, casas. Por quê? Porque o título da live é O Dia da Escuridão, e o que isso tem de importante para nós? Que dia da escuridão é esse? É exatamente o eclipse. Eu vou tirar minha câmera um pouquinho para que vocês prestem mais atenção no que eu falo, tá? É exatamente o eclipse que vai acontecer aqui, no dia 8 de abril de 2024. Porém, antes, em 2017, aconteceu, isso que eu tô trazendo é revelador, tá? Aconteceu algo semelhante em 2017, um eclipse, e ele sinalizava isso aqui, tá? Ele começou no primeiro dia do mês de Elu, 21 de agosto de 2017, e ele representava os 40 dias de Techuvá, ou arrependimento. Ele aconteceu representando, fazendo um sinal para Techuvá, ou seja, o arrependimento. E esse período ele se estendeu até o Yom Kippur, que é o dia do perdão ou juízo de Deus, ok? Então, o que acontece? É como se Deus agora estivesse sinalizando: bom, eu dei um sinal para vocês se arrependerem, e agora eu estou dando um sinal de juízo, ok? Por quê? Olha lá, esse primeiro de 2017, ele aconteceu no primeiro dia do mês de Elu, que significa o tempo de arrependimento. Deus estava sinalizando para o povo dos Estados Unidos e de qualquer parte do mundo a se arrepender. E ele aconteceu 40 dias antes do Yom Kippur, que é o dia do juízo final ou perdão ou juízo final, ok? Por isso que naquela época os judeus fizeram o quê com o pessoal dos Estados Unidos que eram judeus? Chamou todo mundo para ir para Israel. Se vocês quiserem pesquisar, foi nesse momento, foi este o motivo, tá? Porque para eles sinalizava algo de juízo de Deus em relação à nação dos Estados Unidos, mas não é só em relação à nação dos Estados Unidos. Deus ele estava sinalizando ao mundo
um sinal de arrependimento. Vamos se arrepender? Ok? Vocês têm um tempo. Vocês têm 40 dias até Yom Kippur. E no espiritual, vocês têm um tempo até o juízo final. Então, o que acontece? É interessante, pessoal, porque olha só, depois disso acontece isso aqui. Em outubro, 14 de outubro de 2023, foi traçado nos Estados Unidos, de cima para baixo, um eclipse também, tá? E novamente agora em 8 de abril de 2024, fazendo o quê? Um X nos Estados Unidos. Mas a gente pode pensar, o que isso tem a ver? Muito a ver. Porque esses dois eclipses, eles têm uma diferença de 6 meses. Olha o número 6, que é o número de homem. O número de humanos. O 666 é o número da besta. Mas vamos colocar simbolicamente, o 6 representa o homem, o imperfeito. Ok? Então Deus está sinalizando aqui um X. Um X no quê? Na imperfeição do homem. Vocês não se arrependeram. Ele está sinalizando, pessoal, o juízo de Deus. As dores, elas estão acabando. Agora, a humanidade, ela vai entrar, sabe no quê? Que o Espírito me revelou, o Espírito do Pai. Nós vamos entrar no juízo de Deus, na tribulação, realmente, de fato. Eu não vou precisar datas, porque pessoas que dizem datas, Deus não se revela assim, sabe? Datas não. O que nós podemos dizer é, este sinal significa o marco, o início da tribulação. Vai começar exatamente no dia 8 de abril? Não, é só um sinal de aviso que a tribulação, aquela que muitos nós aguardamos, vai começar. Nós vamos sair das dores de parto e vamos entrar na tribulação mesmo, de fato, ok? É isso, pessoal. Isso aqui é muito importante, porque isso daqui é um sinal, tá? Veja só, os tempos, data certinha, hora, tudo só pertence a Deus. Mas isso aqui é um sinal muito importante para nós. Ah, mas o que isso leva? Ah, verdade, o que isso leva? Pessoal, um eclipse lunar, anular solar ou solar eclipse, ele significa que o ambiente ele vai escurecer. Ele escurece, ele fica meio escurecido ou totalmente escurecido. Ele carrega, ele representa trevas, tempo de trevas, pessoal. E o que significa o tempo de trevas? Tempo em que o espiritual maligno, ele vai se manifestar, ele vai atacar. Por isso que haverá fome, morte, os 4 cavaleiros do Apocalipse, toda a situação apocalíptica que nós conhecemos e lemos em Apocalipse. E isso é importante não para desesperar, mas para que nós olhemos para cima e coloquemos no nosso coração que a redenção está próxima. E devemos o quê? Nos preparar com o coração em Cristo. Olha que interessante o que essa irmãzinha falou dos Estados Unidos, tá? Eu não consegui, olha só, outra coisa nonsense que aconteceu. Não dá para colocar a tradução automática no meu computador aqui, mesmo tendo a opção, tá? Então, eu vou deixar acontecer um pouco aqui e eu resumo. X marks the spot, he said. Without holiness, no one will see the Lord. Destruction, distress, calamities, desolation, and woes have now come. The great day of the Lord has arrived. When, I ask, when does it start?
I asked with great heaviness in my heart. The angel suddenly pulls out a large piece of very black material and throws it. Aí eu vou parar aqui um pouco, porque o que acontece? Ela teve um sonho, e o sonho dela era referente o X, vários X em todas as partes do mundo, montanhas, rios, mares, países, em vários lugares, um X preto. E havia um que o anjo enfatiçou muito, e era o último, e ele era um X preto. E o anjo jogou, e o anjo disse que aquilo que ele estava fazendo simbolizava o grande e terrível dia do Senhor, e que sem santidade ninguém verá a Deus. Então ela ficou sem entender, um monte de X, ela não sabia o que era esse X. Aí o anjo deu uma explicação, que era a questão dos juízos de Deus. Só que essa irmãzinha teve esse sonho, e logo após começaram a verificar que os 2 eclipses, com essa distância de 6 meses apenas, faziam um X, e um X negro. Deus, ele tem usado pessoas simples para avisar os seus. Ele tem usado crianças, jovens, ele tem usado muitas pessoas para que não sejamos pegos de surpresa, sabe? Eu mesma, pessoal, aos 6 anos de idade, ou um pouquinho menos, eu tive um problema muito sério. Eu não dormia, eu não conseguia dormir direito, eu tinha pesadelos, vou colocar assim. Mas eram visões, hoje eu entendo, né? Mas quando criança, eu achei que Deus estava me castigando. Porque eu, todos os dias, eu ia dormir e sonhava com catástrofe, furacão, vulcão, tremor de terra, coisas que naquela época nem sequer aconteciam direito. Tipo tremores que em pouco espaço já tinha um furacão ali, um vulcão ali, coisas que eu não assistia filme assim. E se assistir era muito pouco. E a situação, pessoal, dessas visões ficaram tão intensas que minha mãe me levou ao psicólogo. O psicólogo nem lembro o que disse para minha mãe me tratou por um tempo, depois passou e depois voltou. São sonhos que hoje eu vejo que o que eu sonhei está acontecendo hoje. Eu sonhei, eu tive alguns sonhos que nem tremor sequer acontecia. As pessoas andavam na rua, a rua rasgava igual uma gelatina assim, e dali expelia larva e queimava as pessoas. Nem anúncio dessas coisas aconteciam. Buracos no chão que engolia as pessoas. Então eu achei que Deus estava me castigando, porque eu era uma criança, eu não tinha noção do que eu estava vendo, sabe? Hoje eu consigo entender, Deus, ele estava me dando visões. Minha mãe não tinha uma visão espiritual muito madura naquela época para lidar, para gravar, que nem muitos pais gravam seus filhos hoje. Não tinha tanto essa tecnologia, ela não era tão disseminada pelo celular, você tinha que ter uma câmera. Enfim, eu tive muitas experiências assim, de estar conversando com meus familiares, de repente bomba, e só sobrava eu, e eu tinha que caminhar, eu tinha que correr, como se eu tivesse em um outro ambiente. São visões, Deus estava dando visões de situações que aconteceriam futuramente. Hoje, assistindo vídeo, coisas, eu vejo que o que eu vi naquela época faz todo sentido agora, entendeu? Então eu falo para vocês, digamos que eu sou uma das crianças que teve experiência quando criança, e estou hoje pregando para vocês, sabe? Prova viva de que Deus realmente tem falado com seus servos. E na palavra não está: darei, que
seus filhos e filhas profetizem, seus velhos sonhem e seus jovens tenham visão. Muitos jovens vão ter visões, aberta ou não, só Deus sabe, mas vão. Então, aqui eu estou dando um preparo, na verdade eu vou comentar sobre a questão da batalha espiritual, que é algo muito importante para quem vê e quem não vê, quem sente e quem não sente, ok? Olha só, isso é interessante. Ela teve o sonho da marca X sendo jogada pela Terra e logo após saiu matérias acerca disso, pessoal, sobre um X que era feito nos Estados Unidos. E o que é interessante notar nisso, que os Estados Unidos, hoje ele é um poder econômico. O que um dos cavaleiros vão trazer? Eles vão trazer instabilidade, fome, né? E várias outras situações para a implantação de quem? Do anticristo, tá? Uma coisa que é interessante é que, se isso marca o início dos tempos da tribulação, isso pode acontecer. Em Êxodo 10, Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Durante 3 dias, os egípcios não podiam ver uns aos outros, nem sair do lugar onde estavam. Contudo, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Sabe? Deus permite, por quê? Para que o homem veja que existe o mal, mas também existe o bem. Para que o homem busque a Deus e não outras coisas. Então, olha só, aqui em Apocalipse 6, com a abertura do 6º selo, além de um grande temor, o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Então vocês podem fazer uma leitura completa posteriormente. E o que isso também marca, pessoal? Hoje nós vemos, e isso é bíblico, como a ciência se multiplicou e como as práticas ocultistas se multiplicaram. A Bíblia fala sobre isso, que nos últimos dias as pessoas não procurariam tanto Deus, elas procurariam o quê? Doutrinas de demônios. Olha lá. E o que Deus fala acerca disso? Apocalipse 9, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeça e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, bronze, pedra, madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação e nem dos seus furtos. Furtar aqui, pessoal, veja bem, não é só você subtrair algo sem violência de outra pessoa, que na Bíblia, a Bíblia não faz muita diferenciação. Roubar é roubar, entendeu? É lógico que tem um agravante, né, em agredir ou não. Deus, ele é justo juiz. Mas o furto é furtar-se em ajudar, furtar-se em compadecer, furtar-se em se arrepender. Vários tipos de furto. É uma omissão, é um fugir. Vou fugir. Eu tenho que me arrepender? Não, vou fugir disso. A pessoa vai lá pra balada, vai beber, vai fumar, e assim vai. Eu tenho que aprender a andar com Cristo sem sistemas religiosos. Eu me furto. Eu preciso de ter uma construção para que eu entre lá dentro com a plaquinha bonitinha de igreja. Pessoal, se reunir não é errado.
Mas se você coloca a sua confiança nisso, tá errado. Porque Cristo é o caminho. E nas visões que Deus me deu quando criança, teve até uma vez que é como se fosse uma bomba, ela explodiu. Eu estava com meus familiares. Não tive familiar, eu não tive prédio na visão. Não tinha placa de igreja, era a pessoa e Deus. E biblicamente, pai vai se voltar contra filho, filho vai se voltar contra pai. O seu alicerce vai ser Deus. Se as pessoas colocam a segurança dela na igreja, em placa, em construção, elas estão erradas. Sabe? Eu não posso deixar de falar isso. Então, olha só. Apocalipse 9, ele prevê o quê? O juízo de Deus para as pessoas que não se arrependeram das obras de suas mãos, das bruxarias, dos furtos, da adoração a demônios, né? Olha lá. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque, pessoal, na tribulação, é isso aqui que vai valer. É isso aqui, é o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esta é a palavra do Senhor. Ele é o nosso refúgio. Não é igreja, não é pai, não é mãe, não é amigos, não é templo, não é construção, não é pastor, é Deus. Nem nós somos o nosso próprio refúgio. Trevas, pessoal, é diferente de escuridão. Trevas podem ser tocadas. Trevas têm uma espécie de vida demoníaca. Elas não terão vida. Mas como vocês viram ali na própria palavra, pode ser tocado. E daquela treva as pessoas respiraram e ficaram doentes. Entendeu? Trevas, criaturas das trevas. Tá? Elas não têm vida, porque só se tem vida em Deus, mas para elas está reservada a destruição. Mas é necessário o crente ser realmente crente, sabe? Não só crente de igreja, ou de vez em quando. Ah, eu creio em Deus. Ah, um dia ele vem. Vai agindo assim, que você é pego pelo pé. Tá? As pessoas se distraem muito. Olha só. Aí tem também aqueles que sinceramente praticam o erro, que é o espiritismo, a feitiçaria, a bruxaria, a necromancia,
o satanismo, que é pior ainda, né? A Bíblia fala certeiro o que vai acontecer com essas pessoas em Apocalipse 9, eu acabei de ler. É a parte dos gafanhotos lá, que, pessoal, não é robô nada. É demônios. E eles têm por líder um anjo, que é demônio. Um anjo caído. Sabe? Por vezes, as tecnologias são usadas, tá? Pelo mal. É só ver que vai ser dado um sopro à besta. Deram a imagem e deram o espírito à besta, que é um sistema. Então essa tecnologia, ela não é só uma tecnologia. Porque aí eu teria que entrar em física aqui. Mas eu não vou só pela fé. Essa tecnologia, assim como aparecem espíritos, por exemplo, na televisão, pode usar vai usar esse sistema, porque deram o que? Espírito, imagem, a besta, tá? As coisas vão ser bem tensas, é uma tribulação da qual nunca houve. E eu não tô aqui para aterrorizar, eu tô aqui para ensinar como se defender, armaduras, tá? Olha lá. Então, para aqueles que não se arrependerem, ainda assim, Deus, tá dando chance, não se arrependerem, aqueles que não querem se arrepender, pelo amor de Deus, ou pelo juízo de Deus, porque vai ser muito claro, Deus vai deixar muito claro o quanto ele se desagrada dessas obras. Então, a nossa armadura tá aqui, Salmo 91 e Efésios também, tá? Mas segundo o kardecismo, são pessoas que morreram e que agora elas estão caminhando para a luz. Mentira! Quer ver? Eu provo. Aqui, ó. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Só em Eclesiastes 9 dá para perceber que a comunicação entre vivos e mortos não é feita. Eles dormem. Então, quando alguém, muitos, infelizmente, eu vou falar uma verdade aqui, porque eu estive no Egito. Então, meu pai foi um médium para mais de 40 anos para mais, assim, trabalhando com essas coisas. E eu vi muita coisa. Então eu posso dizer, muitos irmãos evangélicos e muitos católicos vão. É hipócrita. Sem conhecimento. Sem discernimento espiritual. Vão. Isso quando os pastores não fazem as entregas para derrubar as pessoas. Né? Então, se hoje Deus me capacitou para dizer, é porque realmente Deus me capacitou. Agora eu pergunto, se não há projeto, não há obras, não há conhecimento e nem sabedoria, não há nada. Quando a pessoa dorme, com quem essas pessoas falam? É uma pergunta que todos nós temos direito de fazer. E aí? Olha só, profeta Isaías. Profeta que está acima de pastor, que está acima de apóstolo, que está acima de todos, porque Deus pega pelo pescoço dele e fala assim, você vai falar o que eu quero. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que não chilreiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus?
Sabe o que ele está falando aqui, pessoal? Pois vocês podem ler com mais atenção. Quando você vai numa casa de umbanda ou em qualquer lugar de centro espírita, seja umbanda, quimbanda, kardecismo, a bruxaria também, que é a mesma coisa que feitiçaria, e necromancia, a mesma coisa que espiritismo, o que acontece? Existe uma coisa chamada Cambone. Cambone é o tradutor daquele espírito, que muitas vezes é um índio, que fala indígena, maia e sei lá mais o que. Aí esse, que é uma espécie de ajudante mediúnico, ele traduz a língua daquele espírito, ok? E aquele espírito, ele faz isso aqui, chureiam e murmuram, ok? É uma língua. Por vezes é um pouco parecida com aqueles roda-peão e sapatinho de fogo de alguns crentes. Sabe? É bem parecido assim, muitas vezes. Não querendo ser irônica, mas é uma comparação, entendeu? Muito parecido. Mas enfim, aí vocês avaliam, vocês questionam. Então, ele está descrevendo isso antes de Cristo, lá atrás, é uma coisa que ainda acontece hoje, diante dos nossos olhos. E na igreja e fora da igreja. Aí ele pergunta, não recorrerá um povo ao seu Deus? Vocês têm que recorrer a isso? Não recorrer ao seu Deus? Olha lá. Outra. Acho que é esse aqui. Acho que foi o mesmo, né? Ó, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Veja bem, até o dia do nosso Senhor, que ressuscitará os seus. Sabe? Aqui tá muito claro, pessoal. Tá muito claro. Nós devemos, assim, parar de querer defender a nossa linha quando a verdade está estampada. Se é um mendigo, uma pessoa de rua, uma pessoa simples, uma criança, uma menina, uma mulher, um jovem que está lá falando para um velho barbudo acerca disso, e a verdade lhe chegou, a gente tem que parar com o ego, porque o tempo é curto, entendeu? Muitas vezes as pessoas compram briga, não, mas eu estudei, eu li o livro do Kardec, do Allan Kardec, você não sabe o que eu tô falando, eu li o livro, só porque leu lá, sei lá quantas páginas, cheias de argumentos e coisas, por mais claro que uma simples lógica da palavra viva de Deus tá lhe dizendo. É só porque ele se esforçou para chegar onde está, para saber o que sabe. Quando a verdade está na cara dele e ele sentiu. Ah, não se arrependeu. Apocalipse 9. E isso aqui, olha só. É um demônio, pessoal, não é espírito familiar, não. Isso aqui é um demônio, isso aqui tem nome. Conhecido biblicamente como espírito familiar. Sabe o que significa? Significa que quando, muitas vezes, e em muitos lugares, a família está reunida e de repente aparece alguém que era parecido com um ente querido. Aquele demônio, ele não está com o intuito de assustar. Ele está com o intuito de levar ao engano. Vocês sabiam? Ah, vou fazer eles acreditar que eu sou... Porque daí abre brecha, pessoal. Abre brecha para a pessoa tirar encosto no espiritismo, que ela sai com um montão.
deles, não vai resolver nada. Abre brecha para não seguir a palavra, não consultar Deus, consultar os espíritos, que o próprio profeta, né, critica isso. Abre brecha, porque daí você, a vozinha, nossa, ela tinha uma sabedoria, ai, será que ela vou ver ela de novo? Aí o demônio começa a cutucar o ouvido, entendeu? Aí a pessoa até vê, porque é para enganar, não é para assustar. O objetivo é enganar, matar e destruir. Por vezes é para atacar a pessoa, para assustar, mas muitas é para levar o engano. Porque daí abre brecha, aí o bicho começa a destruir a casa da pessoa, a pessoa nem tem noção. Sabia? Aí fica no ouvido. Aí a pessoa, em vez de consultar Deus, ela vai lembrar daquele ente familiar. O que aquele ente familiar falava de sabedoria? Será que eu vou ver de novo? Aí começa a ouvir. E se não ouvir, ela escuta de forma inconsciente. Ela não vai ouvir no físico. Aí daqui a pouco ela tá fazendo as mesmas atitudes que a vozinha, que a mãe ou o ente que ela perdeu. Aí o espírito familiar, que na verdade é um demônio, tá no gogó dela, controlando. Aí consegue imitar assinatura. Por quê? Porque tá encrustado no corpo da pessoa. Então ela consegue treinar. Então, digamos que ela não tem gente que consegue imitar a assinatura aqui. Mais perfeito ainda não fica aquele que tá bem em cima assim do outro, sentindo e exatamente. Aí consegue mesmo imitar a assinatura. Porque tá acoplado. É complicado, né? Nunca, eu acho que ninguém explicou isso. Mas os olhos brilham. Vai vendo. Isso aqui é pra eles poderem enxergar à noite, porque eles são das trevas, viu? Tá? Isso aqui, ó. Isso aqui eu não vou entrar muito em detalhe. Mas só posso dizer até aí. O importante não é vocês entenderem sobre demônios. O importante é vocês saberem ter armaduras de Deus e discernimento. Por quê? Por que eu tô falando sobre isso? Eu penso que pode acontecer no eclipse algumas pessoas verem, sonharem, terem experiência? Pode. Como também não pode. Mas a gente vai entrar na tribulação, pessoal. E aí essas coisas aqui, vai ficar... Eu creio que vai ficar assim, tipo, visível. Já tá, imagina lá, né? Mas é assim, pessoal, se vocês querem saber. E isso aqui é uma forma bonitinha, viu? Porque tá bem ameno isso aqui, tá bem ameno. A coisa é bem pior. Eles, na verdade, nem têm essa forma aqui. Essa forma aqui, eles não é deles. Isso aqui é um espírito familiar. Eles ficaram em alguém... Aí eles tomam uma forma, um jeito, por isso que parece um familiar, uma criança, um idoso. Eles ficam muito tempo com alguém, entendeu? Sugando a energia daquela pessoa. Os encostos. Os famosos encostos. É isso aí. Tá? Aí vocês vão, não sei, né? Vocês não, mas as pessoas vão no centro pra tirar isso aqui. Por quê? Porque eles aparecem como entes, então parece que é ser humano, que morreu e tal, mas não são. E saem de lá com problemas. Só acham que estão resolvendo. Mas eles não estão no lugar de Deus. Pelo amor de Deus. Olha lá. Isso aqui é uma coisa amena. Ameno assim, olha isso aqui. Isso aqui geralmente, muitas vezes eles aparecem assim, deformados, pessoal. Essa aqui é a aparência mais real deles, autêntica, tá? E vai piorando, porque isso aí é um estágio, tá? Alguns deles são assim, alguns deles tomam essa forma e mais amena, porque eles são demônios, tá? Isso aqui é um outro estágio,
Alguns deles, eles são assim, eles não têm a aparência humana. Essa aparência, na verdade, é um reflexo de quem eles estavam encostando, ok? Então isso aqui, disso aqui para pior, tá? Imagina, eu vou na igreja, eu sou de Deus, aí Deus testa a tua fé. Mano, mas olha, tem que ter fé, velho. Me desculpa a expressão que saiu, porque quando se vê uma coisa assim, o coração sai para um lado, o rim para o outro, e só Deus para te segurar, sabe? Eu queria ter visão aberta. As pessoas não sabem o que falam, sabe? Tenha fé, tenha amor, peça a Deus, sabe? Eu gostaria que os irmãos vissem, todos vissem a glória de Deus. Sinceramente. Mas Deus sabe o que faz. Olha lá, isso aqui é coisa amena ainda. Olha, tem coisa muito pior, vocês não têm noção. Ó, isso aqui são manifestações. Isso aqui é um plasma espiritual, tá? Isso aqui não é um fantasma, isso aqui não é um fantasma. Eles, por serem seres espirituais, eles têm isso. Então eles podem tomar a forma daquela vida que eles sugaram. Vocês encostaram, vou colocar assim, tá? Olha lá, olha só, coisa feia. Isso aqui não é um ser humano. E geralmente eles são assim, pessoal. Ali embaixo, ó. Vocês sabem? Eles não têm feição humana. Muitas vezes eles vêm em forma de animais deformados, cachorro, sabe? Coisa assim que não dá pra descrever. Sabe? Sinceramente, não dá pra descrever. Então, Levítico 19, versículo 31 diz: não recorram aos médiuns, nem busquem quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Olha a advertência de Deus, é o que eu disse ali. Aí vai atrás do centro espírita, contaminado, vai ser contaminado. É justamente o que Deus disse. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ele está falando o quê? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consultem a Deus. Em Israel, ali, o rei Saul, Deus cobrava com ele. Por ele ter sido desobediente, consultado um necromante, que é um espírita. E olha só o castigo dele. Então, Deus está sendo bom conosco porque nos dá o direito ao arrependimento. Enquanto é tempo. Depois, em Apocalipse 9, aí não adianta neguinho chorar. Olha lá, Levítico 20. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do povo, do meio do seu povo. E aí vocês continuam a leitura. Por que, pessoal, eu falo isso? Porque a advertência de Deus em relação a isso é muito séria, sabe? Então, vou voltar aqui na imagem. O que fazer quando vê isso? Se vê isso, estas coisas, né? Olha, o negócio é o seguinte: temos que ter fé, levar a mente a Deus. A repreensão, ela é assim: em nome de Yeshua, eu te repreendo e expulso com todo o teu intento, pois pertenço a Yahweh e o maligno não me toca. E pisarei sobre escorpiões e serpentes e nenhum mal me sucederá, porque ele dará ordem aos seus anjos a meu respeito para que eu não tropeces em pedra alguma. Usem o Salmo 91. Ok?
e 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e não chegará a ti. É complicado olhar para uma situação dessa e ter esse... Mas temos que procurar ter fé. Se travar e não conseguir, pensa em Cristo, pensa no nome do Eterno, no nome de Yeshua, sabe? Muitos, a maioria saem correndo, né? Então, se saiu correndo, sai correndo pensando no nome de Yeshua, sabe? Não sempre procurando elevar a mente e o coração a Deus, se esforce. Porque a tribulação, pessoal, pelo que os escritos nos revelam, a probabilidade disso acontecer de maneira corriqueira vai ser muito grande. Ah, mas a igreja vai subir. Olha, irmão, os textos deixam bem claro que a igreja vai ficar por um período, até ver o homem da apostasia. E até ele surgir, vai acontecer coisas. Então, nós temos que estar preparados para subir? Sim. Temos que estar preparados para passar por pelo menos parte da tribulação? Com certeza. Tem muito crente felizão que acha que vai só porque vai na igreja todo dia. Mas e se não for? Então, fica aí a minha orientação, ok? Eu estou explicando com o maior amor, por Deus primeiramente, por mim, por vocês. E é o meu, colocar assim, dom, é exortar, entendeu? A maioria das pessoas não explicam isso. A maioria das pessoas só pegariam uns vídeos de pessoas que se converteram, que era bruxo, que era não sei o que, para dar view. Mas ensinar realmente a pessoa a ter fé e caminhar com Deus, muitos poucos. Então, eu espero que você tenha aí abraçado com o coração, com amor em Cristo, sabe? Se faltou alguma coisa, depois eu complemento, ok? Então, eu vou deixar aqui para vocês, não para vocês ficarem aterrorizados, mas meditar naquilo que eu disse, com essa musiquinha de fundo que ajuda a inspirar. Eu vou sair um pouco para que vocês possam refletir. E aí, pessoal, usem o Salmo 91, ok? Quando um momento desse chegar, usem o Salmo 91. Esse é o meu aconselho para vocês. E até a próxima. Quem puder estar contribuindo com a missão, seja bem-vindo. Que Deus o abençoe. Pois a verdadeira religião é aquela que olhamos para os órfãos, viúvas e para os pobres, sabe? E é isso aí. Um grande abraço a todos.